sacerdote de Deus diga: o seu amor dura para sempre. E que todos que temem digam: o seu amor dura para sempre. Na minha aflição eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele que me ajuda. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. O melhor está depender do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá força. E aqui estamos para prestar louvor a Ele de agradecimento, porque somente Ele é digno de toda adoração. Amém? Eu quero que neste momento você abaixe a sua cabeça e vamos estar orando ao Senhor, clamando a Ele. Hoje, todos os dias nós devemos estar preparados, mas hoje estaremos passando, tendo a Santa Ceia, e estaremos comendo do pão que representa o seu corpo moído ali na cruz pelos nossos pecados, o sangue que foi derramado ali, pelos nossos pecados, Ele que nos livrou, da condenação. E glória a Deus, porque nós temos um Deus que está sempre conosco, é aquele que nos fortalece. Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, para prestar um culto, Senhor, de adoração a Ti, porque somente o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Senhor, muito obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor mandasse, ó Pai, o Teu Filho amado para que venha, Senhor, viesse aqui, Senhor, para pagar um preço alto, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, ó Pai. Deus, nós clamamos o Senhor e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja a cada momento, Senhor, conosco, Senhor, nos ajudando, Senhor. Pai, esteja agora, Jesus, sondando os corações essa noite, ó Pai, a começar do meu. Senhor, nós queremos prestar, Senhor, um culto de adoração a Ti, com coração limpo, Senhor, com mente limpa, Senhor. Deus, toda distração, tudo aquilo que não provém do Senhor, nós repreendemos agora, Senhor, e somente o Senhor possa, Senhor, tomar lugar, Senhor, em cada coração nessa noite, ó Pai. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, enfermo, que precisa de uma libertação, ó Pai. Deus, venha de encontro agora, em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos entregar o culto desta noite nas Tuas mãos. Deus, que o Senhor venha, Senhor, usar cada momento, Senhor. Deus, que o Senhor esteja, Senhor, usando, Senhor, os louvores, ó Pai. Deus, que o Senhor esteja usando, Senhor, o momento, Senhor, da Santa Ceia. Deus, que os corações estejam abertos, Senhor, a Tua palavra nesta noite, Jesus. Senhor, que nós possamos, Senhor, cada momento, Senhor, quando saímos daqui, a cada dia, Senhor, ser diferente, ó Pai. Ser verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus, nós clamamos pela Tua igreja, Senhor, neste local, toda igreja na face da terra. Visita agora, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que procede, Senhor, que não vem do Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. E nós queremos, ó Pai, declarar a liberdade do Espírito Santo no nosso meio nesta noite, que venha falar os corações de uma maneira poderosa, a começar na minha vida. Senhor, nós clamamos a Ti. Senhor, nós queremos ser diferentes, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Oh Senhor, louvado é o Teu santo nome, ó Pai. Deus, esteja com cada um agora, em nome de Jesus, do pequeno ao maior, Senhor, em nome de Jesus. Visita-nos, ó Pai, agora com Tua mão poderosa, ó Pai. Toda obra maligna caia por terra, em nome de Jesus, e somente o Teu nome será glorificado neste lugar. Senhor, que Teu nome possa ser louvado. Senhor, que os nossos louvores cheguem a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, e fica conosco, Senhor, em todo o tempo para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. É o Senhor Deus poderoso. Coloque-se de pé nessa noite. Digno de louvor. Ele é digno. Você pode fechar os seus olhos e dizer que o Senhor é santo. Ele está neste lugar, digno de louvor.
ao Senhor. Ele está aqui nesse lugar, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós te amamos, Senhor. Aleluias. Entronizamos o nome de Jesus. Que acalma a tempestade, como um nome que a vida aos mortos dá, como um nome tem poder para salvar. Ele é digno de adorar. Seu nome é Jesus. Clamo ao nome que cura, reina em poder e glória, algo ressuscitará. Toda vez que clamo Jesus, clamo ao nome que salva, digno de glória para sempre, algo ressuscitará. Toda vez que clamo Jesus, eu tenho fé que a morte venceu em suas mãos. A chave Ele tocou e com poder a serpente esmagou, ressuscitou o grande eu sou. Seu nome é Jesus. Clamo ao nome que cura, reina em poder e glória, algo ressuscitará. Toda vez que clamo Jesus, clamo ao nome que salva, digno de glória para sempre, algo ressuscitará. Toda vez que clamo as correntes quebram, toda vez que clamo o inferno treme, toda vez que clamo as correntes quebram, toda vez que clamo o inferno treme, toda vez que clamo Jesus. Há poder nesse nome, você crê nisso nessa noite? Ele tem poder de fazer todas as coisas, de trazer vida àquilo que está morto. Esse é o nome de Jesus, o Deus a quem servimos. Morte vencida está, e onde está seu aguilhão? Oh, morte vencida está, e onde
poder que há no nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Antes da gente fechar esse momento, feche os seus olhos. Essa é a casa do Senhor. E se você está aqui nessa noite, você precisa do mover de Deus. Se você está passando por um momento difícil e você precisa de uma oração, quero que você levante a sua mão e nós vamos orar uns pelos outros. Se você está aqui, amém, pode levantar a sua mão, pode levantar a sua mão. Eu quero que a igreja olhe para quem está perto de você, que está com a mão levantada, e que você coloque a mão na pessoa que está com a mão para cima. Vamos orar uns pelos outros. Nós estamos aqui, não é por causa do pastor, não é por causa de denominação, mas nós cremos no poder que há no nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Amém? Então nós vamos orar, nós vamos interceder. Interceda pelo seu irmão. Nós cantamos que cadeias vão romper quando nós clamamos o nome de Jesus. Então vamos levantar esse clamor em nome de Jesus. Marlon, leva a gente em oração, vamos orar. Nós te adoramos e te bendizemos essa noite, Pai, e queremos clamar no santo nome do Senhor, o nome que é dono de todas as coisas, que pode todas as coisas. Clamamos que há poder no sangue de Jesus, e clamamos, ó Deus, que o Senhor, no nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração aqui nessa noite, Pai, o Senhor conhece cada anseio, Pai, cada desejo. Mas que essa igreja, Pai, entenda, Pai, que nós nascemos para te adorar, que nós nascemos para te servir, e que aquilo que o Senhor quiser, Pai, o Senhor desejar para nossas vidas, nós
recebemos no nome de Jesus. Que o Senhor traga alegria da salvação na nossa vida. Que o Senhor enche o nosso coração, Senhor, de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor. E que os céus se alegram, Pai, cada dia mais, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus que é na nossa vida. Seja a igreja IPB, Pai, no nome de Jesus, em cada servo do Senhor que está aqui nessa noite, Pai, para te prestar culto e adoração e para lembrarmos, ó Deus, do teu sacrifício que um dia o Senhor fez, mesmo sem nós nos merecermos nada, Pai. Senhor, com cada um no nome de Jesus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus, nós te adoramos, Jesus, nós te bendizemos, Senhor. Levante as suas mãos, vamos cantar juntos mais uma vez. Eu quero o teu mover. Para quem está do seu lado, creia em nome de Jesus, dê aquele abraço de fé, aquele aperto, diga: creia em nome de Jesus, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre, aleluia. E assim você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Existe alguém que está nos visitando nessa noite? Se você está aqui pela primeira, segunda vez, levante a sua mão, a gente quer te dar os bem-vindos. Não sei se todos são de casa, todos são de casa? Amém? Louvado seja o nome do Senhor, a palavra está com o presbítero Josias. A paz do Senhor, irmãos. É um privilégio estar regressando de novo à casa do Senhor. E é um privilégio estar com a minha família completa. Graças a Deus, minha esposa, nós passamos por um momento difícil, mas louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus tudo se passou. Amém? Agradeço aos irmãos pelas orações em prol da minha família, em prol da restauração da saúde dela. Graças a Deus, Deus é fiel. E como a palavra dele diz, nós cantamos agora há pouco, se Deus disse, se cumprirá. Amém? Amém. Eu gostaria de pedir aos irmãos, esse é o momento dos dízimos, o momento que nós separamos para que nós possamos honrar o Senhor com uma pequena parte daquilo que Ele nos confiou. E esse é o momento que você tem de dar a sua parcela de contribuição. E eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias, quem puder, em Deuteronômio 14, verso 22. Deus nos dá o privilégio de podermos contribuir com a obra dele, seja aqui na casa onde nós congregamos, ou seja onde nós não podemos ir. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: separem o dízimo de tudo que a terra produzir, ou de tudo que o seu trabalho produzir, de tudo que o seu suor produzir, de tudo que o seu labor distribuir da semana. Aqui diz anualmente, mas nós temos o privilégio de poder contribuir semanalmente com aquilo que o Senhor nos confiou. Nós temos o privilégio de semanalmente estarmos aqui na casa do Senhor, onde nós temos o privilégio de estar aqui com essa casa nos esperando, em perfeitas condições de nós adorarmos o Senhor, com o ar-condicionado ligado, no inverno o rir ligado, cafezinho da manhã aos domingos. E nós temos esse privilégio, é um privilégio muito grande. E nós temos o privilégio de podermos contribuir com a obra do Senhor, onde as pessoas não têm, os irmãos não têm esse todo o conforto que nós temos aqui, onde nossos dízimos pode alcançar pessoas missionários, como nossa igreja é missionária, onde tem missionários trabalhando no campo que passam por perseguições.
E às vezes nós não damos valor nisso tudo que nós temos aqui, nessas facilidades que nós temos aqui. Então esse é o momento que você separe para pensar, separe para analisar e ver a possibilidade que você tem de contribuir com a obra do Senhor. E o dízimo, irmãos, é o compromisso que você tem com a palavra de Deus, é o compromisso que você tem da sua fidelidade para com Deus, porque Deus é fiel. Amém? Você tem a possibilidade, aqui está o gasofilácio, você pode vir aqui à frente e contribuir. E também tem online, que você pode contribuir. Se você não está aqui agora, mas pode contribuir online. Amém? Vamos levantar e vamos orar, agradecendo pelos dízimos e as ofertas. Senhor nosso Deus, somos gratos ao Pai querido, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Nós não sabemos, Senhor, mensurar a sua fidelidade para com a nossa vida, Senhor. Nós não sabemos mensurar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito, dos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor, dos momentos em que nós pensamos que não vai dar, e o Senhor diz que dá, e nós vamos e conseguimos, Senhor. Isso provém de Ti, porque a sua fidelidade é imensa para conosco. E aqui estamos, Senhor, depositando, Senhor, financeiramente a nossa contribuição para que a sua obra possa continuar. Nós estamos aqui, Senhor, confiando em Ti, que as mãos que vão manusear esse dinheiro, que vão manusear essas ofertas, esses dízimos, Senhor, serão mãos abençoadas e guiadas, Senhor, por Ti. Nós te pedimos, Senhor, que possa alcançar onde nós não podemos ir, Senhor, e que a sua palavra possa continuar sendo propagada, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Permaneça de pé, a gente vai fazer diferente dessa vez. Nós vamos ensinar para vocês uma música nova, uma música de celebração. Coloca aí, Vitor. A gente vai ensinar o coro para vocês. Antes de vocês ofertarem. Vamos lá? Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu Já povo. aprendeu, agora canta de novo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Aprenderam? Amém? Amém? Então vamos lá, vamos louvar ao Senhor. Cante com alegria, igreja. A alegria do Senhor é a nossa força. Estamos juntos aqui para adorar ao Senhor dos senhores, Rei dos reis. Começar a festa, Deus está neste lugar, venho habitar. No meio dos louvores, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Celebrar, já se ouve os gritos. Deus está neste lugar, veio habitar. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar. Deus aqui está,
altos louvores. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos dançar pra ti, cantar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos dançar pra ti, dançar pra ti. O instrumental louva ao Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Louve ao Senhor. Com símbolos retumbantes. Louve ao Senhor. Cadê as palmas animadas? Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Seja entronizado, Senhor, no meio dos nossos louvores. Aleluia. E a igreja do Senhor diz: Amém. Você pode se assentar. Eu não sei se eu já libero as crianças ou depois. Aleluias. O vocal pode sentar. Amém. Antes de passar a palavra do Senhor para a noite, meus irmãos, eu gostaria de convidar o Christopher e a Ingrid e a sua família para estar apresentando o Isaías Campos Bretas agora ao Senhor. Então os familiares que aqui estão, podem vir aqui à frente, e como igreja, como a família aqui está, nós vamos estar dedicando esta criança ao Senhor amado. Amém. Amém. A gente já viu tanta criança nascer aqui, crescer, e é sempre incrível, é o milagre de Deus, não é? E a gente ter o privilégio não somente de... Eu acho que vai ficar mais fácil se vocês estiverem aqui, que depois a gente vai apresentar recebendo, amém? Amém. Amém. Meus irmãos, aqui está a família, essa família preciosa do Senhor, amém? E nós estamos aqui para apresentar essa criança, o Isaiah, ao Senhor. Estamos reunidos para declarar que essa vida pertence a Deus. Assim como José e Maria também tiveram o privilégio de trazer o menino Jesus ao templo, nós estamos aqui juntamente com essa família, apresentando e dedicando esta criança ao Criador, o nosso Deus e Senhor amado.
A palavra do Senhor, inclusive nas palavras de Jesus lá em Lucas 2:22, diz que completando o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram Jesus ao templo, a Jerusalém, e o apresentaram ao Senhor. E ainda em Marcos 10:13-16, continua a mesma ideia agora, as pessoas trazendo os seus filhos a Jesus para que ele as abençoasse. Assim como ele havia sido dedicado ao Senhor, aqui essas crianças estão sendo trazidas aos pés de Jesus para receber dele, do Senhor, a bênção que ele estava para dar também. E aqui vocês estão trazendo o Aiseia ao Senhor para receber a bênção do Pai Celeste e do nosso Deus amado. Essa apresentação é o reconhecimento de que Deus é o nosso verdadeiro Senhor, o dono das nossas vidas e aquele que merece o nosso melhor. Amém? Jesus foi apresentado no templo, Jesus foi à presença do Senhor e ali foi recebido nos braços do Senhor amado, mas também na confirmação, no seu batismo, ele foi também deixando o seu exemplo, ele fez o seu próprio compromisso com o Senhor amado, e a gente sabe que agora é um passo de fé que vocês tomam, mas é um passo que depois ele terá que confirmar por si mesmo, se vocês o ensinarem bem, se vocês cumprirem os votos que vocês estão fazendo aqui diante do Senhor, isso se tornará uma realidade, num servo do Senhor, se dedicando pessoalmente a Ele também. Nós reconhecemos que essa criança, não somente ela, mas as crianças que pertencem a esta igreja, elas pertencem ao Senhor em primeiro lugar, e que precisam da sua bênção sobre suas vidas. É assim que nós convidamos vocês agora, ao assumir esses propósitos diante dele, não somente vocês como pais, mas os irmãos que também vão estar tomando uma parte no crescimento dessa criança, para que assim, juntos, seja uma família que estão aprendendo do Senhor amado sempre. Lembrem que esse é um privilégio, mas também é um compromisso que vocês assumem diante dele. É assim que eu faço essas perguntas para vocês. Vocês como pais se comprometem a criar esta criança nos caminhos do Senhor, ensinando a palavra, orando com ela e sendo exemplo de fé para o seu filho. Amém? Amém. E vocês se comprometem a manter um lar onde reina o amor, a paciência e a paz, para que esta criança cresça num ambiente seguro e estruturado, segundo os princípios de Deus. Sim? Amém. E vocês também reconhecem que o exemplo exige muito mais do que palavras. Vocês prometem, portanto, buscar viver uma vida de integridade, de fidelidade e de comunhão com a igreja, sendo o reflexo vivo de Jesus para o seu filho, não somente agora, mas por toda a sua vida, para a honra e glória dele. Amém? Amém, amém. E meus irmãos, eu gostaria que vocês se colocassem de pé, que vocês respondam agora sinceramente, como igreja. Vocês recebem esta criança com alegria e amor. Como corpo de Cristo, vocês se comprometem a orar por esta família e prover um ambiente acolhedor, onde esta criança possa aprender a amar a Deus e a servir ao próximo. Amém? Amém. Amém. Então, como a igreja, juntos, vamos estar abençoando o Aiseia agora. Amém? Se ele não ficar muito bravo comigo. Amém. Eu vou pedir a um oficial. Amém. Obrigado, meu irmão. Vai estar segurando o microfone enquanto eu o apresento diante do Senhor. Levanta a sua mão agora, meus irmãos. Amém? Abençoe agora juntamente comigo no Senhor. Pai amado, aqui está este teu filho. Pai amado, esta joia preciosa, um presente do Senhor, não somente para esta família, mas para esta nossa igreja, em Cristo Jesus. Nós ministramos o teu amor, o teu carinho, a tua bondade sobre a sua vida,
Queremos, ó Pai amado, que o Teu Espírito encha esta criança da Tua bênção preciosa, que corpo, alma, espírito, ó Senhor, da ponta dos pés à cabeça, ó Senhor, da sua mente ao seu coração, em todo lugar esteja cheio do Teu Espírito, ó Senhor, se deliciando na Tua presença, e que o Senhor o faça crescer em Ti, para servir-te com fidelidade, e que seja alegria para os pais e família, e para a igreja do Senhor. É assim que nós te abençoamos, a Isaia, agora e sempre, na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Parece que o Azeio gostou mais do meu braço do que do pai. Então, é a primeira vez que isso acontece. Amém. As crianças vão estar saindo agora de 3 a 7 anos de idade. 3 a 7, vão aos 7 anos de idade, vão estar saindo com os professores agora, em nome de Jesus, que também nos preparamos para receber a palavra do Senhor agora. Amém. Hoje vamos estar falando sobre esperança em terra seca. E nós estamos em terra seca ainda. Nós temos momentos de calma, momentos de alegria, momentos em que estamos em paz, mas ainda vivemos uma terra, ainda vivemos um mundo, ainda vivemos experiências difíceis, momentos que a gente sabe que nós estamos numa jornada semelhante ao povo de Israel que saiu da escravidão, caminhou pelo deserto até um dia chegar à terra prometida. Meus irmãos, a palavra do Senhor é clara, que nós ainda continuamos no deserto, caminhando em direção à nossa terra prometida, e nesse deserto existe luta, batalha, aflições, dificuldades, tristeza, lágrimas, alegrias, momentos de paz, momentos de calma, e momentos quando vemos que o Senhor está aí presente, nos tomando pela mão e guiando com fidelidade, e sempre conosco. É assim que eu gostaria de pedir, mais uma vez, que os irmãos se coloquem de pé e abram comigo a palavra do Senhor em Romanos 8, versículos 24 a 25. Romanos 8, 24 a 25. É onde vamos estar lendo a palavra do Senhor. Esperança é um tema central para o cristianismo, meus irmãos. A esperança que temos é fundamentada em cima de uma pessoa especial, muito mais que qualquer outro, alguém que pode oferecer algo que ninguém mais poderia oferecer, é na pessoa de Jesus Cristo, e essa esperança que garante para a gente o direito e a ousadia de olhar para o futuro. É algo que sem Jesus Cristo nós não temos a possibilidade de saber que vamos sair do deserto e chegar a uma terra onde está presente leite, mel, abundância de riquezas celestiais. É assim que lemos a palavra do Senhor em Romanos 8, 24 a 25, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Amém? Pai amado, fala-nos agora ao coração. Te louvamos pela tua presença aqui, e porque é o teu Espírito que ministra com liberdade a cada um que aqui está. Quebramos as barreiras que poderiam impedir o teu acesso aos nossos corações, e deixamos que o Senhor tenha acesso livre, absoluto, completo, único, exclusivo, nestes momentos agora, em teu nome, Senhor amado. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Esperança é
como água no deserto, meus irmãos, água para a boca seca. Por mais que caminhemos no trajeto da nossa vida, nós sempre parecemos que estamos no ermo à procura de um oásis. Na verdade, a Bíblia fala que nós somos peregrinos, como dissemos, como a Bíblia enfatiza, ainda estamos no vale da sombra da morte, ainda bem que nós podemos contar com um bom pastor amado, que está conosco andando neste vale. Paulo entende isso muito bem, e é por essa razão que ele aponta para a sua esperança, para a esperança que o salva. Todos aqui, eu tenho certeza, essa é a realidade da vida, todos aqui já se sentiram sedentos de esperança, seja pela caminhada, seja pela terra quente de um deserto que parece não ter fim, às vezes um deserto eterno que nunca dá um alento sequer, seja pela solidão que às vezes nos surpreende, seja ao longo do tempo que se passa e continua ainda se esticando de maneira prolongada. Olharmos ao redor com olhos puramente seculares, a realidade nos confronta com um cenário desolador, meus irmãos. Nós nos deparamos constantemente com o que é torto, o que é incompleto, o que é defeituoso, o que é cheio de tristezas na existência presente. Existem falhas, anomalias que as nossas próprias forças não dão conta de consertar, de resolver. Nós nunca seremos capazes de remediar ou preencher os vazios, as dificuldades, os problemas, o que há quebrado neste mundo. Não é surpresa, porque nós precisamos tanto daquele que é a nossa água viva, daquele que é a nossa esperança. É por isso que precisamos tanto de estar nos renovando com a palavra viva, que nos vai fazer olhar além do que os nossos olhos veem. Se formos olhar, você vai ficar decepcionado com a política, vai ficar decepcionado com este mundo, vai ficar decepcionado com as aflições do seu dia a dia, os problemas que surgem com a traição, com a crueldade, com a maldade do mundo, com as enfermidades, com tudo que há. Existe coisa abundante para você dizer que é ruim, é feio, é mau, é problemático, é difícil. Mas a palavra nos oferece alento no meio do deserto. Ela nos oferece uma esperança em meio ao que seria simplesmente razão para o cinicismo, para uma tristeza eterna, para uma depressão profunda de vida, uma depressão existencial do qual não poderiam sair. O que o apóstolo fala aqui é revelador demais. Ele diz que a esperança não se vê. Ela está do outro lado daquela duna quente, à distância, a pessoa continua andando, crendo que vai encontrar a água, mas ela sempre está do outro lado daquelas dunas à frente. Esperança é isso, na verdade. É crer que vamos encontrar alento, um pouco mais além. E Paulo reconhece isso, e ele fala que nós não vemos a esperança. Nós podemos estar sofrendo agora, podemos estar rasgados por dentro, podemos estar passando lutas que ninguém mais entende, mas a esperança que não se vê é um recurso para nós. Ela está mais alguns passos, suados além do que queremos andar, mas só precisamos aguardar. A hora vai chegar quando nós a encontraremos. A realidade é que é necessário um reconhecimento agora do que nós estamos passando. É necessário um reconhecimento. A Bíblia exige que nós reconheçamos que este mundo é quebrado, a nossa vida é quebrada, que existem problemas verdadeiramente. Há problema na sua família, há problema na sua casa, há problema no seu emprego,
há problema na sua vida, há problema no mundo que nós vivemos, as coisas que estão ao redor, existe problema demais, muita coisa. E a Bíblia pede que você reconheça esses problemas e as dificuldades que aí estão presentes. É necessário o reconhecimento honesto de que o mundo está quebrado, está sob o pecado, está realmente cheio de dificuldades que não são fáceis de remediar, ou talvez impossíveis de resolvê-las. Está cheio de anomalias que o esforço humano não pode consertar, de falhas que nós não podemos preencher sozinhos. Eclesiastes 1, versículo 15, nos fala sobre isso. O sábio, o debatedor, está aqui nos confrontando com essa realidade, está dizendo que o que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. E possivelmente o que ele estava fazendo é repetindo já um ditado que era comum na sua época, e que faz muito sentido, não é? Se está torto é difícil de consertar, é impossível. O que está faltando, como é que você vai poder contar o que você não sabe que foi perdido então? Mas ele está falando de algo que ele já menciona desde o início do seu livro. Ele está falando que tudo é vaidade, tudo é inútil, tudo é sem razão. A gente poderia olhar de cara para isso e dizer, se a Bíblia nos fala assim, então qual é a esperança que há? Ele está trazendo para a gente, na realidade, é uma perspectiva secular, uma perspectiva do mundo. Ele está dizendo que o mundo pode e deve olhar, se for olhar de verdade, vai dizer que é inútil viver, é inútil essa vida, esse mundo é cheio de problemas, esse mundo é torto, esse mundo está faltando, there's so much lacking in this world. A gente não pode, a gente não tem, a gente vai sofrer, a gente vai ter dificuldades realmente. Aqui está o reconhecimento de que o que existe está tomado do que é torto, do que é problemático, a vida é assim, existe muita coisa que está faltando. A pessoa que para pensar, vai reconhecer que muita coisa é difícil de entender. Se a gente for filosofar, é justamente aqui que muita gente tropeça, que não consegue aceitar a realidade espiritual e prefere acreditar na inutilidade de tudo que há. Tudo foi um acaso e leva para o nada da existência. Tudo é inútil. Se a gente for olhar de verdade, seria melhor se for para viver a vida sem ter uma esperança viva. Este mundo é isso. Você vai olhar para um Brasil cheio de criminosos no governo, nas cortes, criminosos nas ruas, você vai dizer de que adianta tentar mudar a nossa nação. Você vai olhar para aqui, você vai ver também criminosos no governo, criminosos também controlando o destino da história, na Europa também, em todo lugar. Você vai olhar para perto e para longe, você vai ver problemas e decepções. De que adianta? A Bíblia quer que a gente reconheça a limitação do que nós vivemos agora. As palavras são possivelmente não somente um ditado do passado, mas são algo que nos levam a entender que é isso que nós vivemos agora também. Tem jeito de consertar um mundo tão torto assim? Existe tanta coisa faltando, existe como contar ou suplementar ou completar o que está em falta. A queixa é que a busca pela sabedoria coloca a pessoa face a face com essas anomalias e esses defeitos que, no entanto, nós não podemos retificar, não podemos consertar, não podemos resolver. Existem muitas promessas na Bíblia, todavia, que nos falam que existe esperança. Se de um lado o mundo
is going to see that there is no reason to live. Por que ajudar alguém? Por que tentar mudar? Por que tentar consertar? Se tudo é sem razão. Mas do outro lado, a Bíblia já desde as profecias do Velho Testamento e agora a mensagem viva, preciosa do Novo Testamento estão dizendo que há sim esperança. No mundo quebrado, tortuoso, problemático, um mundo pecador, um mundo cheio de dificuldades, um mundo que matou o próprio Deus encarnado, ainda existe esperança neste nome precioso de Jesus. E não somente isso, que nós podemos olhar para além e saber que a nossa vida quebrada, a nossa vida limitada, os nossos problemas de agora serão resolvidos um dia por aquele que comprou para nós esta esperança também. Isaías mesmo nos fala sobre o que é torto, que vai ser endireitado, mas é justamente apontando para essas promessas que viriam no Novo Testamento. Por mais que a pessoa faça contas e tente planejar, sempre vai se deparar com o que com esse déficit crônico neste mundo, que a lógica humana, que a sabedoria humana, que os times que foram montados não vão poder preencher. Em toda parte há algo faltando que não podemos remediar. O sábio aqui, eu não conseguia ver ainda isso. Eu não conseguia entender essa realidade, que existe sim uma razão para viver. E ele fala dessa maneira agora, e se você se lembra, no final de tudo, ele vai e diz, olha, viva a sua vida, mas saiba que de tudo isso você vai ter que prestar contas. Ele entende que você pode ir para um lado ou para o outro, fazer disso e daquilo outro, mas você não consegue viver, fugir dessa realidade, que se não for olhando para o Criador, tudo mais é inútil e sem razão. Pelo exercício máximo dos nossos poderes e faculdades, nós não podemos mudar o curso dos acontecimentos, nós não podemos mudar a história, não podemos mudar as tristezas da nossa vida, nós não podemos ser os heróis que vão mudar agora o sofrimento deste mundo. Aquilo que falta não pode ser calculado. Não há nada que o homem possa fazer que é capaz de remediar as anomalias, mas o que nós podemos fazer é reconhecer que nós não temos condição de endireitar as injustiças, curar todas as doenças, resolver os problemas desse mundo, fazer os outros entenderem os erros e os problemas que estão cometendo e as dificuldades que estão presentes. Agora, uma coisa nós podemos fazer, nós podemos entregar o controle a Deus, que sabe e pode e quer aliviar o nosso fardo esmagador. Ele quer tentar, Ele quer fazer um milagre em nossas vidas, que nós não podemos fazê-lo por conta própria. A Bíblia quer, já desde o Velho Testamento, mostrando que pela lei não podemos fazer nada, porque nós somos pecadores por natureza, então a lei não pode cumprir em nós algo que nós não temos condição de efetuar, seja pelo pecado, seja pelos defeitos do mundo, seja pelo sábio que olha para tudo e diz, é vaidade, é inútil, mas tudo vai apontando, e o clímax vai chegando, dizendo que está chegando a hora, quando um vai resolver o problema presente na história de todo ser humano, não somente do mundo que está quebrado, mas a nossa vida que está quebrada. Ele pode fazer algo.
Se a pessoa for olhar com os olhos do mundo, se for encarar esses problemas com a perspectiva secular, com certeza vai pensar que está num deserto sem fim, sem escape, sem solução, somente deserto, somente sequidão, somente tristeza, somente pesar. Mas a Bíblia fala que existe esperança, que existe uma solução. Então, a Bíblia quer criar esse contraste nítido, claro, e ela quer que você também tenha coragem, não somente de ver essa realidade na sua vida, talvez nas suas experiências, mas também olhar e saber que neste mundo é isso que você vai encontrar, mas saber que é só um preparo. Uma vez que reconhecemos essa realidade, nós já estamos prontos para entender o que é a esperança para nós. A gente vai saber como é gostoso beber aquela água quando saímos da maior das sedes que tivemos. A gente sabe o que é ter esperança quando já estivemos no maior dos buracos, sem razão para viver. E é isso que as Escrituras querem nos mostrar, não nos ludibriando, nos enganando, não vivendo por trás de um véu de ilusão, mas nos fazendo entender o que é este mundo. É passageiro, é difícil, mas vai passar, vai passar, existe esperança. A Bíblia vai além, ela nos força a encarar com certeza a tragédia, a tristeza, as dificuldades, a decepção, as lágrimas da vida, mas ela nos empurra além para ver que existe algo do outro lado da tempestade, para ver o que está no final da noite, para esperar o que está do outro lado das dunas secas. É aí que nós descobrimos o que é dependência. Isaías 42, versículo 16, nos diz... Isaías 42, versículo 16, é Deus falando para um povo que o havia rejeitado, que o havia abandonado, que havia dito não ao amor de Deus, e debaixo do sofrimento, do castigo, do abandono, eles longe, Deus está dizendo para eles: eu vou mudar agora. Nessa sessão já de Isaías, Deus está dizendo: eu vou mudar a história de vocês, a tragédia se tornará em algo novo e especial. Existe esperança para vocês e salvação virá para vocês. Essa sessão agora, a partir do capítulo 40 até o 55, vai falando sobre a salvação que vem para um povo que está perdido. O Senhor está vindo para vindicar os seus, para julgar os seus inimigos. A salvação seria realizada por meio da vinda, do sofrimento e da exaltação do servo do Senhor, o Messias, Jesus Cristo. Os caminhos aqui nos apontam para o caminho que nós andamos. Veja o que fala Isaías 42, versículo 16: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei, transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Escute, Deus está falando para você: essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Ele está falando para um povo que é cego por natureza, na sua limitação, na sua dificuldade. Eu posso viver aqui, aqueles momentos quando eu digo: Senhor, não vejo solução, não vejo para onde ir, não vejo o que fazer, não sei como fazê-lo. E na verdade, você lembra do que Paulo falou um pouco antes também? Ele está dizendo que se nós pudéssemos ver a esperança, não seria esperança. Ele não tem para onde olhar, mas ele se agarra a uma esperança que ele não vê. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas os guiarei. Os caminhos desconhecidos lembram justamente de algo como Abraão na época viveu, quando Deus disse: olha, pega tudo que você tem e vai agora
para o lugar que te mostrarei. Ele não sabia onde ele ia chegar, o que ele iria fazer, as experiências que teria, se ele teria a condição de viver ou não, mas ele seguiu em fé o Senhor que o guiava. Caminhos desconhecidos. Eu consigo me ver aqui. Muita coisa na vida a gente aprende sabendo que a gente não sabe onde a gente vai chegar. A gente pensa que seria de uma maneira, na verdade é de outra. A gente pensa que a nossa história seria assim, acaba sendo de outro jeito, completamente diferente. Mas o Senhor está dizendo: eu conduzirei os cegos, os que não veem, os que não entendem, por caminhos que eles não conheceram, eles não sabiam, mas eu vos está guiando também. Aqui está esse paralelo criado entre Israel, castigado pelos seus pecados, e agora vivendo essa promessa de restauração. Nós estamos do mesmo jeito ali punidos pelo pecado, pelos nossos pecados, os nossos erros, os nossos defeitos, a maneira tortuosa que a nossa vida se apresentava, e agora estamos recebendo em Jesus Cristo uma promessa de restauração. Ele vai nos pegar, limitados como somos. Quem de nós é diferente? Meus irmãos, ainda precisamos, mesmo quando levantamos já a nossa mão e dissemos: queremos a Ti, Jesus, a nossa vida, nós precisamos continuar entendendo que somos limitados, a nossa visão é limitada, que não entendemos completamente, que precisamos do Seu amor, do Seu carinho, da Sua direção, de que nos guie, porque as trevas virão ainda assim, momentos difíceis virão, momentos quando não veremos o caminho à nossa frente, mas precisamos tomar a mão daquele que nos guiará por caminhos que não conhecemos. O Novo Testamento é construído em cima dessa premissa do que foi perdido e agora restaurado, do resgate que nós recebemos agora e da promessa que nós temos bem ali, além, um pouco mais no futuro. Ela nos espera. A promessa em Isaías continua válida para hoje também, mas nós precisamos aceitar a realidade que estamos e continuamos cegos, e só vemos se for com os olhos de Jesus. Precisamos ser conduzidos, e no momento que largamos a sua mão, estamos perdidos e sem esperança, que estamos vivendo em tempos de trevas e precisamos da sua luz, que passamos por lugares tortuosos e difíceis, mas que Ele pode fazer reto o caminho à nossa frente. Você precisa admitir que você não enxerga o caminho à sua frente. Inclusive hoje nós vivemos nessa dependência do Senhor, sendo pais que cuidam dos seus filhos e trazem para apresentar o seu filho diante do Senhor. Nós estamos dizendo: Senhor, nós depositamos essa vida nas Tuas mãos, porque Tu és a esperança no mundo sem esperança. Tu és a luz que ilumina o nosso caminho. Tu és a razão no meio da vaidade de um mundo sem sentido. É no Senhor que encontramos a nossa ajuda. Como comunidade, nós apresentamos diante do Senhor o que nós somos, o que nós temos, os nossos problemas, as nossas tristezas, seja o que for, é diante do Senhor que nós o fazemos. Nós jogamos nos seus braços e dizemos: Senhor, estamos quebrados, estamos carentes da Tua direção. Essa é a vantagem que nós temos, meus irmãos, é entender o que o mundo é não estar na ilusão, vivendo uma ilusão e apresentando uma ilusão para o mundo, um sorriso que esconde as lágrimas. Não, nós estamos dizendo: Senhor, aqui estou, this is who I am broken, I live in a broken world, but I need you and I have hope in you. Quando sua família, quando você enfrentar um caminho desconhecido, uma crise financeira, uma mudança repentina, uma decisão difícil, um problema que se apresenta, uma tristeza que surge, as lágrimas que vêm, se lembre
daquele que nos conduz em caminhos novos que não conhecemos, aquele que traz luz em meio às trevas, aquele que torna reto o caminho tortuoso em que andamos. E Ele está dizendo para você, e Ele está dizendo para mim: essas coisas eu farei, eu não os abandonarei. Esta é a nossa esperança. Esta é a nossa esperança. Dar o próximo passo em obediência à palavra de Deus, mesmo sem saber, sem enxergar, sem entender qual é o destino final, o que estamos fazendo é confiar naquele que conhece a vereda. Ele conhece o caminho. E não somente isso, Ele veio andar o nosso caminho para dizer que Ele sabe o que nós sentimos e o que nós passamos. Ele nos conhece intimamente. Diante do medo do abandono, dos momentos difíceis, apegue-se à promessa final do texto: não os abandonarei. Essa é a verdade que precisamos para combater a ansiedade diária de um mundo cheio de problemas. E para concluir, lembre-se da sua redenção. Romanos 8, versículo 19 a 25. Romanos 8, 19 a 25. Ela falou que o sábio já havia reconhecido lá atrás, em Eclesiastes: tudo é vaidade, é tudo inútil, sem sentido, sem razão. E Romanos repete isso, mas repete com uma novidade para nós, algo novo para a gente. Veja o que diz. E agora você já tem a imagem do que o sábio falou em Eclesiastes, da inutilidade da vida, da vaidade da vida. E agora é repetido isso, mas com a esperança introduzida para nós. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, a mesma palavra usada para vaidade na Septuaginta, ou seja, na tradução do hebraico para o grego, pois ela foi submetida à inutilidade, à vaidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Amém. Aqui está o reconhecimento daquilo que vimos no Velho Testamento, lá pelo sábio, lá em Eclesiastes, o que o filósofo ainda hoje vai encarar e vai dizer: o mundo é cheio de tristeza e sofrimento, como pode existir um Deus? Mas do outro lado está a mensagem do Evangelho dizendo: Deus sofreu o nosso sofrimento. Aleluia. Deus nos trouxe esperança quando não tínhamos razão alguma para viver. O mundo está aguardando ansiosamente, espera com expectativa, assim como o mundo inteiro foi prejudicado pela queda de Adão, lá no pecado. Esse mundo participará também das bênçãos que Deus prometeu ao seu povo.
e a natureza está gemendo, está sofrendo, está em dificuldades, está passando problemas, está aí passando por toda essa aflição, o mundo, os homens, os animais, tudo está sofrendo. E meus irmãos, vai piorar. Jesus falou que seria assim, mas existe esperança. A esperança que nos salva e que salvará também a criação. Nós, os crentes, também gememos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Paulo está repetindo isso aqui quando ele diz: nós também gememos, esperando esse momento. Esse anseio frustrado pela libertação de Deus das dificuldades, da opressão desta vida, da tristeza, das lágrimas que são derramadas, do porquê constante. Nós gememos. Não existe problema você reconhecer a sua dor, a sua aflição, a sua dificuldade. Não existe problema algum de você dizer: Senhor, eu aqui estou, eu preciso de Ti. Eu quero agarrar nas Suas mãos nesse momento agora. Eu não tenho para quem ir, não tenho de quem buscar ajuda. Nós temos o Espírito de nós como antecipação da glória futura, porque Ele mesmo fala que o Espírito é o penhor de Deus que nos conduzirá à obra que precisa de conclusão em nossos corações. Nós aguardamos com fervorosa esperança o dia em que Deus nos dará os nossos direitos plenos como filhos adotivos. Aí você diz: mas eu já dei a minha vida para Jesus. Mas de acordo com o apóstolo, nós ainda estamos esperando a conclusão dessa herança que nós temos. Ainda nós fomos recebidos, mas ainda não recebemos a nossa herança. Ainda não foi ali nos dada literalmente, finalmente, conclusivamente aquilo que nós já temos como esperança, como garantia. Mas vai chegar a hora, quando chegará o fim de toda a aflição, e já não gemeremos esperando o momento, mas regozijaremos com o que recebemos. Essa é a tensão aqui presente nas Escrituras. Em toda a palavra você vai ver essa tensão entre o já da redenção e o ainda não da glória que está para ser revelada. Você precisa entender que essas limitações são lembretes de que a nossa morada permanente não é aqui. Eu creio que muitos crentes, se não todos, ficariam muito bem à vontade neste mundo se tudo fosse um mar de rosas. Quando você sofre como o mundo sofre, quando você chora como o mundo chora, quando você é perseguido, quando você passa por tribulações, quando você enfrenta tempestades e dificuldades, você é lembrado de que a sua terra não é aqui. A sua terra está lá, para onde a sua esperança aponta. A ceia do Senhor é essa mensagem viva que nós celebramos. Nela nós estamos aqui sendo apontados para o passado, estamos sendo apontados para o sofrimento. Façam isso em memória do que eu fiz por vocês. Eu sofri, é o meu sofrimento, mas também está lembrando da alegria do futuro, quando Ele vai cear novamente conosco, uma vez que nos levar para a sua presença. Ela olha para trás e celebra o sacrifício, mas também aponta para o descanso. Ela reconhece a dor, mas finaliza com a esperança. A ceia do Senhor é esse reconhecimento do que nós vivemos no passado, que estamos passando agora, das dificuldades, mas também está nos carregando, nos motivando, nos trazendo adiante para aquele momento quando celebraremos com Ele a conclusão da nossa batalha aqui nesta vida. Use esse momento da ceia para reabastecer suas forças, lembrando que
a sua dor atual tem data de validade e que o banquete final está nos aguardando. É um momento de alinhar o coração com a volta de Cristo, de você lembrar da dor, do espinho na carne, como Paulo sentia, lembrar da cruz que você carrega e saber: este mundo não é o meu lar. Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. O que fazer então enquanto nós esperamos? Que alento nós podemos ter enquanto aguardamos? Romanos 8, versículos 26 a 27. Romanos 8, 26 a 27 nos diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. O que fazer agora? Você sente a dor, você sente o espinho na carne, você sente a tristeza, o sofrimento, o pesar, o caminho tortuoso em que você anda, as coisas que aconteceram do jeito errado, as diversas dificuldades que surgem nessa vida. Então, conte com o Espírito do Senhor. Mesmo quando não souber como orar, não se afaste de Deus. Fique em silêncio na presença dEle e permita que o Espírito apresente o seu coração ao Pai. E a palavra fala que Ele o faz com gemidos inexprimíveis. Ele toma a nossa dor e apresenta diante do Senhor. Você não serve um Deus que não sente, um Deus que não conhece a sua dor, o Deus que não conhece o seu pesar. E meus irmãos, não há ninguém aqui que não passe por momentos difíceis, momentos de grande tribulação, de angústia, de sofrimento. Mas sabe de uma coisa? Você tem esperança. E você tem um amigo que intercede por você, que se preocupa com você, que está ao seu lado. Diante do mundo cronicamente quebrado, incompleto, onde as limitações humanas jamais conseguirão endireitar o que o pecado entortou, a nossa única resposta segura não está na nossa tentativa de mudar, não está no cinicismo do secularismo atual, mas não está em uma desistência do que viveremos, mas está no desistir humildemente de tentar pela nossa própria força, de sermos pacientes na condução divina. Embora os caminhos de Deus muitas vezes nos parecem desconhecidos e o sofrimento nos faça gemer junto com toda a criação de Deus, nós não caminhamos num deserto sem fim, meus irmãos. Nós estamos sustentados pelo Espírito Santo e alimentados pela esperança que não conseguimos ver, mas conseguimos crer. Não aguardamos em vão. Nós aguardamos com firme expectativa o dia da nossa redenção plena, convictos de que aquele que começou a boa obra em nós rasgará as trevas com a sua luz e vai transformar cada um de nossos gemidos temporários em uma eternidade de glória. A mensagem do Evangelho nos impede de naufragar no cinicismo ou no desespero. Ela nos convida a reconhecer a nossa cegueira, a abandonar a nossa autossuficiência, a nos entregar à condução daquele que promete transformar trevas em luz e guiar os nossos passos por veredas de restauração.
é nesse conflito, nessa tensão entre o sofrimento que nos faz gemer no presente e a glória que nos aguarda no futuro, que a verdadeira esperança está. Aquela que não se vê, mas que pacientemente nós aguardamos, que se torna água viva, capaz de saciar a nossa alma e de nos sustentar até o dia da nossa redenção plena e final. Nós concluímos com essa palavra aqui. Eu gostaria que você, ao se colocar de pé, você possa dizer o que está no seu coração agora. E se por acaso essa palavra foi na maior parte para os crentes que aqui estão, porque existe essa ilusão aí fora, essa mentira que muitos estão pregando de púlpito, que dizem que o crente que é crente é aquele que vive bem, que é rico, que não sofre, que não passa por enfermidades. Isso é uma mentira de Satanás. A Bíblia fala de outro jeito. Ela diz que em meio à tristeza e ao sofrimento nós temos esperança. Eu quero te convidar a reconhecer o que você está agora. Fala diante do Senhor, apresenta diante dele. Se você gostaria de ter entregar a sua vida para Jesus Cristo, depois eu posso conversar com você e orar com você, mas nesse momento, cada um que aqui está, faça desse momento um momento de restauração. Se você está abatido, se você está desanimado, se você está já ferido de todos os lados, fale para Jesus. Diga: Espírito de Deus, que os teus gemidos por mim ecoem lá na glória, que me sustentem até aquele dia, numa esperança viva, que nunca falhará. Baixe a sua cabeça, fale com o Senhor agora. Tome esse momento para ser sincero com Ele. Aproveita a oportunidade, não deixe passar, fale com o Senhor agora. A gente está dando tempo para você ter um encontro com o Senhor agora. Não deixe que os problemas se tornem um véu, uma muralha que te bloqueia a visão da esperança que está em Jesus.
preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. e clamamos O nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida Pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. e clamamos O nome de Jesus. e clamamos O nome de Jesus. e clamamos o nome de Jesus. Ele